Pai, obrigado porque estamos aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de estarmos falando contigo, Obrigado, Deus. entrando na tua presença, porque sabemos, Senhor Deus, que tu tens o melhor para cada vida aqui, para cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Que esse programa, Senhor Deus, possa falar aos corações das pessoas que irão assistir, que irão escutar, que o Espírito Santo, Senhor Deus, flua nesse lugar e que pessoas possam, Senhor Deus, ver através de nós a tua presença. Perdoa as nossas falhas, esteja com cada um que está por detrás dessas câmeras, por trás dessas câmeras, dando suporte, em oração, trabalhando, se dedicando, se empenhando para a tua obra. Porque esse trabalho é para ti, Senhor Deus, é para ti. É uma oração que eu te faço com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje tem Pra Deus. Pra Deus na quinta-feira, sempre trazendo um nome, posso falar do meio religioso, do meio cristão, né? E hoje eu tô feliz demais. Olha, hoje é uma honra abrupta, né? Receber meu amigo. Virou meu amigo agora, né? Sim, já viramos. Quem senta aqui vira meu amigo. Já viramos. Já viramos amigos. Já viramos. Hoje, representando o Ministério Tabernáculo Aleluia. de Davi, Aleluia. um ministério maravilhoso, grandioso. Eu estou chamando de pastor, né? Talvez esse seja a profecia, né? Amém. Recebam. Está a caminho. Tá a Vamos caminho, ver. né? Pode ser que sim. Aleluia. Helder Barros, seja bem-vindo ao Obrigado. Tabernáculo de Davi. Obrigado, meu irmão. Para Deus, Glória a recebendo um ilustre convidado. Seja Glória a bem-vindo, Deus. amigo. Obrigado. É uma honra estar aqui representando o Tabernáculo de Davi, um ministério emblemático para a música cristã no Brasil. Foi um ministério que deixou aí um legado lindo, um legado especial demais para os amantes de uma boa música, música cristocêntrica, música bíblica, música que fala ao coração daquele que realmente procura Jesus Cristo. Eu acho que é o grande diferencial do Tabernáculo de Davi, como grupo, divulgar através das suas músicas a vinda de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus para a humanidade. Porque uma pessoa, né, a gente está em 2025, 25. que veio lá atrás, que até 2025 a pessoa é proclamada, é exaltada, é defendida, essa pessoa não é qualquer uma, né, É querido? diferenciado. Não é qualquer uma, né? verdade. E nós estamos aqui para isso, para proclamar o nome dele, Verdade. exaltar o nome dele, divulgar o nome dele e defender o nome dele. É para Essa Deus, nossa- né? É para Deus. Aleluia. Deus é Jesus, Espírito Santo é a Santíssima Trindade. Eles se falam 24 horas. Sabe que eu acho maravilhoso, antes da gente começar o nosso bate-papo, é saber que eu posso falar que milhões de pessoas foram impactadas com a música, as músicas do Ministério Tabernáculo de Davi. Amém. Me arrepia, porque saber que pessoas foram curadas, foram tiradas das suas enfermidades, das suas dificuldades. Eu posso falar que eu fui um jovem da igreja que escutei Tabernáculo de Davi. Quem não? Somos jovens, né, pastor? Quem não? Quem não? Vou te chamar de Quem não? pastor, já é. Vou te chamar de pastor. Sou arquiteto, mas ainda pastor não. Mas está caminho. Mas sim, isso é de fato, isso contra fatos não há argumentos. O próprio Cláudio cansava de falar que pão da vida, ele cansou de ministrar em igrejas e pessoas enfermas eram curadas, Espírito Santo. E não era por conta da música, né? É assim, eu penso, nós somos veículos de Jesus Cristo, nós somos veículos do Espírito Santo. Deus nos usa para curar pessoas, né? E o Cláudio, ele era uma pessoa muito ungida pelo Espírito Santo, então quando ele ministrava pão da vida, o Espírito Santo descia sobre a igreja de fato e ministrava algumas curas. Isso tem em YouTube, tem vários lugares. Então, não só pão da vida, como profetiza, eu mesmo cantei profetiza, e muitas portas se abriram para a minha vida, muitos problemas
eram resolvidos comigo cantando internamente profetiza sobre os ossos secos e tal. Então, é uma coisa que é muito espiritual. É muito espiritual. Quando eu montei o tabernáculo, quando o Cláudio veio a ser promovido, eu chamo de promoção, né? Eu chamo de promoção, ele está no outro patamar. Céu, promoção né? aos céus. Ele está no outro patamar. Então, quando ele veio a ser promovido, foi um baque para mim, foi um baque muito grande. Não só para mim, para todos que amavam o Cláudio, amavam a obra do Cláudio. Foi no dia 18 de setembro de 21. E ali, Deus começou a plantar em mim, mesmo na dor, tipo assim, isso não pode parar, isso não pode acabar, não pode parar, não pode estagnar, não pode estacionar, não pode ficar engessado, alguém tem que se mexer. E aí eu comecei a oração com a minha esposa, Jaqueline, porque eu tocava muita música do Cláudio, tudo que era louvor que eu tocava na igreja, botava uma música do Cláudio, eu tocando, era sempre ministrando e tal, sempre estava lá. Era o Helder Claro. O pessoal brincava, né? E aí, eu, todo orgulho, eu nunca tive vergonha de assumir. A minha maior referência musical foi o Cláudio Claro. Ponto. Okay? E aí, ele partiu, ficou uma lacuna em mim, fiquei mal, chorei muito. Sei que ele está num lugar melhor, isso é certo, fato, mas ficou aquele buraco, aquele vale ali. Eu falei, onde é que eu vou beber de músicas assim, do jeito que eu gosto e tal? E não tem. De fato, não tem. Não vejo. Não vejo. A gente vai falar sobre não isso. Vejo, não vejo ainda. É verdade. Hein? E aí, quando ele partiu, eu liguei para Silvana. Eu lembro que eu trabalhava no Rio, morava em Itaipava. Silvana Claro, que é a ex-esposa do Cláudio, a viúva. Liguei para Silvana. A gente acabou virando amigos, porque a gente fez uma live lá em casa, lá em Itaipava. A Silvana foi com o Cláudio. E a gente acabou ficando próximos. E aí, depois que ele partiu, eu liguei para a Silvana e propus a ela, Silvana, Deus está colocando um negócio no meu coração que eu preciso compartilhar com você. Ela, o que foi, querido? Eu falei, eu quero comprar a patente do Tabernáculo de Davi. Caramba. Eu não quero deixar o tabernáculo parar. Aí ela fez assim, Helder, beleza, tudo bem, vamos orar sobre isso, me dá um tempinho, que a gente volta a se falar. Eu falei, vem aqui para Itaipava, passa o final de semana com a gente senta e conversa. Porque até então esse ministério ia ficar parado, né? Ia ficar parado, porque... As pessoas, e como tem vários, né, do passado, né, que pararam, né? Kadosh. Às vezes o Kadosh, né? Às vezes eu ligo e falo, a gente não trabalha mais, tá todo mundo disperso, né? Infelizmente mesmo. Realmente foi um processo de legado, né? Foi. Aí eu conversei sério com ela foi lá para casa numa sexta-feira. Ela dormiu lá no sábado e muita conversa de lá para cá, todos os problemas do tabernáculo, todos os problemas do Cláudio, né? O meu objetivo como um novo tabernáculo, né? Desde a abertura do CNPJ, a homologação do logotipo do tabernáculo, tudo certinho, para poder ficar como tem que ser, sabe? E eu falei para ela, Silvana, Deus está me dando, e você sabe, tanto quanto eu, quando a gente se coloca para Deus, para um objetivo, muitas coisas se levantam contra. Tá louco, pai. Parece que o mundo se levanta contra. Que isso, é um negócio absurdo. E a gente tem que estar preparado espiritualmente para isso. Tem que estar. Né? Porque quando é para Deus, o negócio não para. Você atravessa. Você vai cambaleando, mas você atravessa. Quando é para Deus, você atravessa. E aí eu escutei muita coisa, tipo, você é Jorge Vercillo do Djavan. Que isso? Você Jorge Vercillo? Você é Jorge Vercillo do Djavan. Você é cópia do Cláudio Claro. As pessoas tentam sempre... Amém. Gostou, né? Amém. Pô, que legal. Porque o Jorge Vercillo é um excelente músico, o Djavan maravilhoso. É maravilhoso. E tá no hall dos melhores. Se eu sou cópia do Cláudio, então é porque eu estou indo no caminho certo. Pô, legal. Né? E aí, isso tudo fui somatizando e tal. E aí, é difícil, né? É difícil, machuca um pouco. Fica assim, mas cara, quando é para Deus, você atropela. Eu nunca fiz aula de canto. Eu nunca fiz aula de violão. Eu sou autodidata de tudo. É mesmo? E eu falei isso com Silvana, falei isso com o Cláudio. Eu escutava, pegava música de ouvido. Eita! Tem gente que está até hoje tentando tocar videira e não consegue. Essa que é a verdade. Então a verdade tem que ser dita, né? A gente fala a verdade. A gente é cristão, fala a verdade.
Então, quando partiu o Cláudio, eu chamei a Silvana para uma conversa séria, né, madura, sóbria, né, cada um no seu lugar, entendendo qual é o objetivo. Falei para ela, Silvana, eu não quero deixar o fogo parar. O fogo, a brasa, não pode secar, não pode parar. Aí ela falou, Helder, você tem a minha chancela. O sonho do Cláudio era que o tabernáculo de Davi fosse, tanto é que eu escrevi no Instagram, uma multicélula cristocêntrica. Ou seja, o Manuel, lá de Portugal, ele se identifica com a leitura do tabernáculo de Davi, conhece as músicas do tabernáculo de Davi, tem a mesma visão espiritual do tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi, ele é religião. Sim, interreligião. Sabe? No caso, você consegue não só... vou dar um exemplo do Videira, né? Você escuta na Igreja Católica. É isso que eu ia falar, isso que eu ia consertar. Ele não é interreligião, ele é interdenominacional. Denominacional. Ou seja, a religião existe, né? Ou seja, é bíblico, é cristocêntrico, ou seja... E é atual. É atual demais. Não vai acabar nunca. É um negócio absurdo. Graças a glória a Deus por isso, não vai acabar nunca. A gente costuma dizer, né, que nesses cultos jovens existe dificuldade de ter aquela música que chama o jovem, né, e tal, e eu acho que o Cláudio, lá atrás, né, 95, né? Sim, 97 ele gravou o Libertador, 98 ele gravou o Espírito Santo pela MK. O homem era chato. Não, todo ano ele lançava o CD. Cláudio, e tem mais música inédita. Poderia até tocar uma aqui, mas aí vamos deixar, spoiler. Não, eu vou. É spoiler, não posso. É isso aí. Vamos, é spoiler. Eu quero, na verdade, a gente começou pelo final, mas tá de Deus. Tá indo. Eu queria saber um pouco sobre o Helder, né? Helder Barros, né? Foi o que você falou, né? É um caminho que você já consolidado, arquiteto, né? Uma vida, né? Uma vida com Deus, berço cristão? Não. Eu me converti e foi engraçado esse processo, porque quando eu falo, eu sei que pessoas vão assistir, e essas pessoas que vão assistir vão dar gargalhada, eu não vou dar nome, que dá muito ibope para elas, mas foi assim, foi em 96, entre 95 e 96, eu presenciei uma amiga da minha mãe sendo possuída pelo demônio, porque era uma pombagira, ela estava recebendo uma pombagira. E eu tinha 17 para 18 anos, aquilo ali. Quando eu olhei, eu fiquei em estado de choque. Eu não dormi nesse dia, porque um adolescente, 18 anos, quase adulto, nunca tinha visto uma coisa como aquela. E eu falei, gente, eu tenho que olhar a minha vida espiritual. A vida espiritual existe. Para quem não acredita, existe. Okay? Existe de fato. E aí, quando eu vi aquela pessoa, né, sendo incorporada ali por um demônio, e na minha frente, eu falei, cara, no domingo seguinte eu estava na igreja. E você lembra qual é a igreja? Igreja Batista do Camboatá. Me batizei lá. Existe até hoje essa igreja. Igreja pequena, deve ter seus 100, 120 membros. Eu amo essa igreja, amo essa igreja. É pequenininha, aconchegante, adoro. Lá em Guadalupe. E lá nasceu o meu chamado para ser levita. E levita não é só tocar e cantar. Levita é botar pedestal, pegar balde, trocar cortina, botar água para o pastor, fechar a porta, trancar a igreja, desligar a iluminação. Levita é todo esse contexto, né? Levita não é só pegar o violão e tocar. E aí, cresci num lar mundano, vamos dizer assim. Minha mãe era católica, meu pai não tinha religião. E quando foi 96 para 97... eu vi essa experiência espiritual, decidi conhecer mais Jesus, atravessei a rua do meu condomínio e fui para a Igreja Batista do Camboatá. E lá eu comecei a minha caminhada cristã. Comecei a tocar e tal. Não conhecia Cláudio Claro ainda. Aí lá eu comecei a tocar as músicas de Ademar de Campos, Azaf Borba, mas nada de Cláudio Claro ainda. Isso foi em 96. E aí, quando foi de 96 para 97, quando ele lançou o Libertador, eu estava vindo da Igreja Batista da Pavuna, aí já tinha me batizado em 96, foi meu batismo. E aí, 96 para 97, eu estava vindo da Igreja Batista da Pavuna, pastor Teodomiro, e escutei no som do carro uma música do Tabernáculo de Davi. Sim, no carro então você descobriu. Eu ouvi uma música... Primeira vez. Que tinha tudo a ver com MPB, né? Que eu falei assim, cara, essa música é evangélica? O pessoal,
é evangélica, é o Tabernáculo de Davi, que se chama Coração de Deus. Pode tocar pra gente? Ó, só um trecho, tá? Trechinho, Coração de Deus. Você não vê músicas assim hoje em dia. Não tem como. É verdade. É diferente. Hoje tá uma outra pegada, nada contra. Nada contra, né? Tudo tem seu tempo, né? O que passou tá lá guardado, tem uma nova geração, nada impede dessa velha voltar, né? E vir uma nova, a gente não sabe. Inclusive, Helder, eu sou uma pessoa que consigo fazer o religare, né, com Deus ali com as canções mais antigas, né? Eu acredito que muita gente, né, tenha isso, né? Porque a gente vai entrar... Claro, eu quero escutar um trechinho primeiro. Tá. E a gente só para você ver o nível de música que o Cláudio gostaria de fazer. Linda, essa música é linda. Fala assim. No coração de Deus eu vejo uma rua, estrada sincera, infinda de luz e fé. No coração de Deus, um rio de graça, de águas benditas, transborda o meu ser de amor. No coração de Deus, só há consolação, alegria e perdão. Não existe ódio e nem rancor, de gozo e comunhão, meu ser se satisfaz com verdadeira paz, pois Cristo deu-me o coração de Deus, o Pai. Aí fica difícil ouvir um negócio desse. Não, e é um hino que parece que te remete ao coração de Deus. É o melhor do ser humano, né? É uma coisa... Então você escutou isso no carro. Era um carro. Nós tínhamos, eram uns 4 atrás e 2 na frente, os 4 apertados. Eu escutei isso e falei, cara, que música é essa? Que estilo de música é? Evangélica, Tabernáculo de Davi e tal. Aí eu comecei a mirar pro Tabernáculo de Davi. Entender que o seu estilo musical, né? Eu tinha me encontrado no estilo musical, porque eu vim do MPB e encontrei alguém com a mão direita do MPB. Aí fui na Uruguaiana, sou da época da geração da Uruguaiana, comprar os CDs na Uruguaiana. Isso. Né? Aí foi procurar lá os CDs do Tabernáculo de Davi. Achei alguns antigos e tal, achei o Pão da Vida, que é um grande sucesso dele, e achei o Libertador. Tinha acabado de sair, em 97, o Libertador. Só que nesse ínterim, eu estava começando a faculdade, em 96 comecei a faculdade, primeiro ano, e saía do trabalho 5, 5 e meia, ia para o Bennett, eu estudava no Instituto Metodista Bennett. Era muito conhecido, né? Na época, sim, acabou, infelizmente acabou. Foi lá que você fez arquitetura? Foi lá que eu me formei, E aí, subindo para assistir aula, eu encontrei o teatro, a porta do teatro entreaberta, e fui olhar assim o que estava acontecendo. Tava rolando, botei a cabeça assim, estava rolando um movimento inicial do famoso louvor profético. Sim. Mas eu nunca tinha participado do louvor profético, eu nem sabia o que era louvor profético. Eu tinha acabado de me converter, aquelas músicas mais simples e tal. Aí quando eu vejo lá na frente no altar... É o conhecido louvorzão, né? Louvorzão. Isso aí. O fogo descia. E quando eu vejo lá na frente... Desculpa, tá lá na frente passando o violão, afinando, Cláudio Claro. Afinando o violão. Afinando o violão, passando com som, com teclado. Só que eu não sabia que era o Cláudio Claro. Não sabia nem que era o Tabernáculo. Só tinha escutado. Tabernáculo de Davi. Aí eu perguntei à pessoa, que é a banda Ministério de Louvor que vai tocar? Então não, é o Tabernáculo de Davi. Aí resumindo, matei a aula, fiquei até o final do louvor profético, tive a visão de quem era o Cláudio Claro, pastor, líder, né? Aí eu olhei aquilo ali, fui consumido pelo Espírito Santo com o poder do CD Libertador. Esse CD Libertador, para mim, foi um divisor. Para mim não, sim.
Posso te falar, pelo menos 70% dos músicos cristãos. Dos músicos? Dos músicos. Teve uma mudança Foi uma ruptura. 97, né? 97. Pré-Libertador e pós-Libertador. Tanto é que as músicas do Libertador eram utilizadas para teste em equipe de louvor. Sabe tocar videira na bateria? Sabe tocar violão na bateria? Sabe tocar Libertador na bateria? Sério? Pedra espiritual. O Senhor é bom. Várias músicas. Mas você me falou que a música, o primeiro CD, o que fez o Tabernáculo, Cláudio Claro, né? Crescer, foi o Pão da Vida. Pão da Vida. Pão da Vida. Conta a história dessa música, eu vou querer o pessoal relembrar. Essa música, o Cláudio fez, até onde eu soube, ele passou por toda grande música, eu penso assim, tá? Toda grande música, pelo menos boa parte delas, toda grande música, ela nasce num momento especial da vida da pessoa. Ou seja, de muita dor, ou seja, de muita alegria. Ok? E Pão da Vida, ele compôs, até onde eu soube, na gestação da Israela, filha dele, a mais velha. Israela, claro. E depois ele fez uma também com Jefté e depois com Isaac. E Pão da Vida foi a música que projetou o nome do Cláudio, posso dizer que mundialmente. Mundialmente? Porque essa música foi cantada fora do país. Assim como Videira. Existem vídeos de Videira sendo tocado nos Estados Unidos. Coreia. Eu vi coreano tocando, porque a música rompeu. Esse CD que eu te falei, Libertador, ele rompeu as fronteiras do Brasil. Verdade. Entendeu? Foi onde o Cláudio, além do Pão da Vida, ele só consolidou o nome dele como um dos maiores líderes da música cristã no país. O Helder, você toca pra gente Pão da Vida? Então, 95, Pão da Vida. 95, se eu não me engano, ele foi gravado em 92, 93, eu tenho que confirmar. Mas foi o primeiro grande sucesso do sucesso do Cláudio, claro, que ele emplacou assim. Veio com o Cordeiro de Deus, veio que profetiza e tal, mas nas igrejas tem que tocar Pão da Vida. Até hoje, Helder, quando chega ao tabernáculo, tem que tocar Pão da Vida. É uma das músicas mais tocadas em dia de ceia. Fica à vontade, meu amigo Helder. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Pão da Vida. Jesus, Pão da Vida. Jesus, luz do mundo, Príncipe da Paz, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus,
Santo dos santos. Árvore. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. É isso. Aleluia. É isso. Jesus. Bate palma aí, né, Cleber? Bate palma aí, meu amigo. Que maravilha. É digno de louvor. Ou seja, Aleluia. uma pessoa que consegue compor uma música dessa, Isaías 53, se eu não me engano, 52, 53, né? Pegou a Bíblia e escreveu a Bíblia e musicou. E é isso, entendeu? É uma música que é atemporal, como eu te falei, interdenominacional. É verdade. E tudo que é ceia, que eu vou, toca Pão da Vida, vou lá, Pão da Vida. Eu vejo que a gente acompanha, né, esse novo formato, né, do tabernáculo, né, as canções das igrejas, né, e eu vejo que essas canções, elas fazem parte, sim, né, mas tem muita coisa que o Helder trouxe, né, de 2021 que remete muito ao que o Claro fez, né? Pior que tem. Pior não, o melhor, que tem, né? O melhor que tem. Assim, foi o que eu te falei. A gente, quando o Cláudio partiu, né, foi promovido, teve que se apresentar, e a gente ficou aí, eu conversei com a Silvana, e aí foi quando eu comecei a compor. Nunca tinha composto nada, cara. Nada. E eu brinquei com o Cláudio, porque a gente estava falando no telefone, estava na Serra, e aí eu falei com ele, porque ele tinha me pedido para reformar um violão para ele, através dos meus contatos de luthier, e aí eu falei com ele, Cláudio, aí a gente decidiu negociar o violão ficou para mim, né? A gente negociou, passei alguns produtos para ele, e aí eu falei com ele, cara, com esse violão vai vir a unção, e eu vou começar a compor também. E veio. Aí ele falou assim, que nada, rapaz, a unção não tá no violão, não. Você vai compor sem estar com o meu violão mesmo. Vambora e tal. E aí eu fiz uma música que o nome do trabalho, do nosso EP, que foi lançado em 2023, se chama Majestoso Deus. Majestoso Deus. Tá em todas as plataformas. Tem uma música com a voz do Cláudio, ok? Tem uma música com a voz do Cláudio. Quando ele chega, a música é dele, a letra é dele. Ele tinha deixado um rascunho com a Silvana, ela me passou, peguei o Rogério, vamos produzir, e ficou linda, ficou bem, bem bonita. Mas aí eu compus Majestoso Deus, que eu daria tudo nesse mundo para que o Cláudio estivesse aqui para escutar não só essa, como a Vem Me Buscar. Vem Me Buscar, para mim, é a música que todo o meu DNA de violão, de estilo tabernáculo, tá em Vem Me Buscar. Nossa. Eu vou tocar um trecho dela. Sim. Tá? A Majestoso Deus foi a primeira. Majestoso Deus, Majestoso Deus. É o nome que deu origem ao EP, né? Majestoso Deus. Se procurar Majestoso Deus na Apple Music, Spotify, vai estar esse trabalho lá. Ela fala assim. Majestoso Deus, em Cristo fez reinar, perdoar, lindo, poderoso e supremo. Cristo, Rei dos Reis, Salvador se fez proclamar, simples, amoroso e perfeito. Adorai, sim, adorai Jesus. Nova vida em luz, livres pela cruz, Rei dos Reis, Jesus. Maravilha! Autoria Helder Barros. A primeira total. Aí assim, pá!
Aí eu, meu Deus, fiz essa letra e tal, fui aprimorando. E nunca fez aula nenhuma de nada? Nada, dedilhar, nada. Aí eu falei assim, cara, e com o violão que era do Cláudio. Aí eu, gente, cara, aí guardei, gravei no violão, mostrei pra minha mulher. Falei, amor, olha isso, olha o que Deus me deu. Porque não são músicas minhas, músicas que Deus usa pessoas, cara. Deus usa pessoas. Deus não vai descer, botar um caderno com a música, com a melodia pronta pra você, não. Vai usar pessoas. Deus me usou, falei assim, ó, toma, bota essa música aí, trabalha ela e divulga. Eu falei, tá bom, senhor, a música é tua. Se pudesse botar lá, autoria, Jesus Cristo, né? CPF dele, teria sido pra ele, né? Aí, beleza, achando, falei, pô, vai parar nessa, né? E melodia vindo, sonhando, Deus dando música pra mim. Sonhava com o Cláudio às vezes, até ligava pra Silvana, falando comigo, em congresso comigo. Falava, Silvana, sonhei com o Cláudio, falava com os meus, sonhei com o Cláudio, caramba, gente, tem que orar por isso. Pô, o Cláudio já tá em paz, o Cláudio já tá descansando, pô. Assim, pô, me deixa em paz aí, Cláudio, pô, já foi, beleza. Mas aí Deus foi e me deu uma outra música. Aí eu, caramba, vem me buscar. Essa foi até tema de BR lá em casa, com meus primos, que meu primo é pastor e tal. E aí ele falou, pô, cara, vem me buscar. Eu falei, cara, a gente estava falando sobre o mundo. Sim. Né? Como está o mundo? Hoje em dia você não pode falar qualquer coisa. Verdade. Hoje em dia você está pisando em ovos. Hoje em dia você se pronunciar pode gerar um processo contra você. É verdade. Né? Então está muito difícil. Aí eu falei, senhor, tá muito chato. Eu já quero ir embora. Eu não quero morrer, não. Aí meu primo, que é pastor, ele começou a falar, pô, tá maluco, cara? Fazer isso e tal. Aí eu fiz uma música. Deus me deu uma música, assim, linda. Pra mim, se você entrar no Instagram, é a musiquinha que tá lá como tema. Isso, eu vi. É essa música, tá? Ela fala assim: Jesus Messias bendito, reina, venceu a morte e em glória está. Digno é o Cordeiro que vivo está, que em breve lindo do céu descerá. Vem, vem, vem me buscar, doce paz, pra sempre reinar, e em glória e em vida te adorar. Desejo pra sempre Yeshua. Eita, que maravilha. Aí vai. Aí ficou lindo, o arranjo ficou lindo. Isso, assim, foi logo em seguida. Linda essa canção, né? É linda. Assim, por mais que você iniciou Levita, né? Uhum. Iniciou Levita na... Sigo Levita. E assim, a minha... Eu fico assim, realmente perplexo, né? Porque não tinha... É um arquiteto, né? Tava no caminho ali na Bennett. Continua arquiteto, né? E assim, o que é um dom que pessoas... às vezes passa uma vida e não consegue ter. Desenvolver e, como você falou, né, não fez curso, não fez aula, tudo nada. Trouxe, né? Júnior, olha, eu falo para as pessoas, eu falei isso para alguém, não lembro quem. Cara, você... Por exemplo, eu tinha vários violões, né? Isso serve até de um testemunho, né? Eu passei por um luto muito grande, tá? Muito grande. Foi um luto, foi uma perda profissional, tá? Eu tinha um padrão de vida muito bom, fiquei 24 anos numa grande empresa multinacional e depois da pandemia, como toda empresa, começou a enxugar a máquina. Né?
saiu o meu diretor, eu era gerente, então beleza. Isso doeu muito na minha alma, muito, porque eu era um cristão materialista, ok? Coisa que Jesus não aprova, ok? Jesus é dono do ouro e da prata e andaria de sandália havaiana, se fosse hoje em dia, né? Simplesão, sem Apple Watch, sem iPhone de última geração, com toda certeza. Verdade. E eu era um cara muito materialista. Era cristão, me considerava cristão, seguidor de Jesus, mas não praticante dos atos que Jesus praticava. Não todos, né? Muito focado em dinheiro. Tinha 7 violões. Tinha, sabe, coisas que Deus não aprovava isso. E é até é bom ser, claro, não quero te cortar, mas tá sendo uma realidade hoje, né? A gente, as igrejas, né? Essa questão da materialidade, né? Ser os cristãos materialistas, como você falou, né? E eu tenho visto que Deus está enxugando, né? Devagarzinho, né? Cara, e assim, Júnior, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Comigo foi pela dor. E aí eu falo para você que está me assistindo, Deus precisou me amassar, me pegar, eu já consolidado como profissional, realizado como chefe de família, tinha tudo que eu queria, viajava, curtia minha família, vários instrumentos, amante de instrumento, amante de uma boa música, mas com um pé lá e um pé cá, sabe? Um pé lá no mundo e um pé cá. Dentro da igreja, domingo, curtindo minhas músicas e tal. E Deus falava assim, não, eu quero exclusividade. Eu quero exclusividade. Chega, não quero mais esse papinho de priorizar coisas materiais ao invés da minha palavra. O que Deus fez? Usou a minha filha. Minha filha, quando nasceu, ela ficou na UTI 14 dias entre a vida e a morte. Ingeriu mecônio. Minha mulher teve problema seríssimo no parto, ficou com sequela. E ali, dia 18 de julho de 2020, que Deus, eu já vinha me aproximando, me reaproximando de fato de Deus, né? Mas em 2020, ou seja, antes da minha aproximação com o Cláudio, que foi em 21, sim, em 2020 Deus já estava me preparando. Tipo assim, ó, é agora. Ou você fica, ou você vem. E aí começou. Minha filha ficou muito mal. Eu não tirei foto da minha filha quando ela nasceu, com medo de nunca mais vê-la. Ela passou do lado assim, passou do meu lado na ambulância. Ela passou do meu lado assim, 2 horas da manhã, porque a UTI móvel só poderia descer de madrugada. Minha esposa internada, e ela desceu numa UTI móvel de Petrópolis para o Daniel Lippe, em Caxias. E ela passou do meu lado na incubadora, que eu olhei assim, toda enfaixada. Meu Deus. Eu olhei assim, eu não tive coragem de tirar foto da minha filha. E ali eu desci de Petrópolis até Caxias, atrás de uma ambulância a 20 km por hora, meu Deus, fazendo as pazes com Deus. O coração como, né? Eu chorava de molhar minha blusa. 2 horas da manhã. Ainda em estado de choque, porque minha esposa estava no hospital, passando super mal. Em Petrópolis. Em Petrópolis, Santa Teresa. E depois o médico acabou virando amigo nosso, porque o médico, Deus usa pessoas, né? Fato. Deus usou o Dr. Isao Kobayashi para salvar minha esposa e minha filha. Mesmo minha esposa perdendo o útero, porque ele tentou suturar de um lado, suturado não deu, ela ia ter uma hemorragia interna, então preferiu tirar. Então foi um milagre. Foi um milagre. E ele falou, quando eu perguntei no parto, doutor, a Marina está bem? Aí ele, não. Ali para mim, eu de preto fiquei branco, a anestesista falou assim, ó, pai, senta ali no canto que o senhor vai desmaiar. E ali parecia que eu estava num pesadelo, Júlio. Parecia que eu ia acordar e ia botar a mão do lado assim, a barriga da minha mulher, tá tudo bem. Parecia que estava num pesadelo. Então, assim, de uma vida construída, de tudo dando certo, começa a acontecer coisas. Ali começou. Ali foi ali Deus fez assim para mim. Acabou. O luxo acabou. O dinheiro acabou. Você só vai ter o básico. A viagem todo ano para fora acabou. Os violões inúmeros acabaram. Deixa eu te guiar. Agora eu vou te refazer. Agora é comigo. Deus deve ter batido no peito assim, você quer?
Aí eu falei, quero. Então agora é comigo. Agora esquece. E aí começa o processo. A dor da minha filha, eu me agarrei no pescoço de Deus, falei, Senhor, agora me ajuda. São 14 dias aqui de sem dormir direito, sofrimento, e Deus me deu ela num sonho. Eu sonhei com uma menina pelada na minha cama, chorando, bebezinha. Nós temos um filho de 21 anos hoje, ele tinha 14 anos na época, a gente não queria ter outro filho lá em Petrópolis, e Deus me deu ela num sonho. Então ela é a segunda filha. Ela é a segunda filha, Caramba. a gente tem um filho de 21 anos. E aí Deus me deu ela num sonho. Ela nenenzinha, pelada, toda. Aí na nossa cama eu pegava ela no sonho, embrulhava ela parava de chorar. Ela veio num sonho mesmo, sonho cerebral mesmo, sabe? E aí Deus, quando aconteceu esse problema do parto, ele falou, ó, agora é comigo, agora tu vai provar de mim mesmo. 2018. Nasceu dia 20 de julho de 2018. Aí entrou pandemia 2020, né? E ela já estava num processo de melhora, melhorou, mas a gente viu que foi um milagre. E ali você se agarrou com Deus. Aí eu comecei. 2020, 2021, aproximação com o Cláudio, né? 2022, um luto. Aí eu fui demitido. 24 anos de empresa, né? Carreira consolidada. E aí eu falei, caramba. E aí o que Deus fez? Ministério Tabernáculo de Davi. Você não está só. Eu vou te dar esse ministério para você se concentrar nele. Ou seja, se concentrar nele não, se concentrar em mim. Verdade. Né? Através dele. E aí Deus foi me dando mais música. Olha ela aí, ó. Olha a fé aí. Olha o milagre aqui. Olha o milagre aqui, ó. Aí Deus foi me dando mais música. Eu fiz a estrada, que a Silvana tá linda e tal. Tem mais umas 6 músicas que a gente vai produzir com o Rogério. E não parou aí. Aí veio o luto, né? Desemprego. Cara, que dificuldade. Desemprego. Que loucura. E aí saímos de Itaipava, viemos morar no Rio, a gente tem um imóvel no Recreio, a casa tá com a minha mãe lá, a gente está alugando e tal. Muita dificuldade. Vendi todos os violões, só fiquei com esse, inclusive que era do Cláudio. Vendi, só fiquei com esse aqui. Porque Deus falou para mim, você não precisa de mais de um violão para me adorar. Só tem 2 braços. Então para que ter 7 violões? Esquece. E eu fui vendendo, né? Para honrar as contas. E, cara, Deus me mostrando cada vez mais que é nele que eu tenho que depositar a minha confiança. E eu vou te dar a maior prova agora. Vai falar assim, caramba, fiquei desempregado 25 meses e 17 dias. Meu Deus do céu. 2 pós-graduações, espanhol fluente, 25 meses e 17 dias. Onde dentro desses 25 meses, 12 meses foram propositais. Que eu fiquei em Itaipava cuidando da minha saúde emocional. Que eu, como te falei, sofri um luto. Né? Então, em 2023, eu fiquei engessado, cuidando da minha família, cuidando da minha saúde emocional. Viemos para o Rio em comecinho de 2024 e comecei a me candidatar a várias vagas, processo, várias empresas boas, multinacionais e tal, sempre batendo na trave. Aí aconteceu um outro milagre. Não é possível. Loucura. Qual é que eu falo, não é com os nossos braços. Não é. Mas naquele momento que a gente, não importa ter 2 pós, não importa, é Deus que está no caminho ali, né? Não adianta falar inglês, falar espanhol, falar mandarim, não adianta. Quando é de Deus, vem na sua mão. É verdade. Até quem tenta te atrapalhar acaba te ajudando. Quando é de Deus, ninguém se mete. Maravilha. Aí eu participei de um processo seletivo numa grande empresa em julho de 2024. Grande empresa. Fiquei em 2º lugar, perdi a vaga. Meu Deus. Fui rodar no Uber. Sério? Fui rodar no Uber. Ok? Que loucura. Rodei quase um mês no Uber. Quando eu comecei, Deus falando pra mim assim, se mexe. Você tá na inércia, se mexe. Deus quer isso da gente. Pra gente fazer contato com pessoas que são as peças que Deus usa, a gente precisa estar lá. Verdade. Precisa se mexer. Eu não vou ficar em casa, paradão, o cara vai tocar na tua porta. Não vai. Eu quero falar com você, apareceu uma... Não, tem que se mexer. Fé é movimento. Sai da inércia. Fé é movimento. Aí, eu falei, cara, vou rodar no Uber. Rodei quase um mês. Se eu não me engano, foi do dia 7 de julho
ao dia 4 de agosto. Não pegou nem o mensal, não chegou nem a tempo de pegar o mensal. Não. E eu gostei disso, cara. Confesso que eu gostei porque era dinâmico. Uma pessoa que estava em casa, parado, ficando doente, preocupado com as contas. Começa ali a vivenciar, abrir, né, a mente. Foi maravilhoso, foi uma higiene mental que eu fiz, sabe? Deus falou assim, vai. E aí tá o milagre. Dentro desse período, do dia 7 ao dia 4, em 9 dias, 4 empresas me ligaram. Aleluia. 3 grandes empresas e uma outra boa empresa me ligaram pelo LinkedIn, pegaram meu contato no LinkedIn e me ligaram. Eu chamo de milagre. Me ligaram, agendaram entrevista. Das 4, 2 eu avancei. Uma, eu cheguei a avançar, parei com um cara de Macaé, com um engenheiro lá que queria alguém que falasse inglês fluente, que era uma empresa multinacional de extração de petróleo. Sim. E a outra é uma empresa de arquitetura, que parou na parte salarial, a gente não avançou. As outras 2 eu avancei. Uma dessas 2, que é onde eu estou hoje, eu fiquei em segundo lugar nesse processo de julho. Perdi a vaga. Que isso? Perdi a vaga. Beleza. 4 processos de entrevista, fui avançando, beleza. Cargo de gerente, a gente tem todo um cargo de confiança e tal. Beleza. Tem um lance etarismo, a gente não pode esconder isso, né? É que eu tenho 47. O etarismo... Fala, existe. Existe? Existe. Óbvio que eu tô com 47, eu ainda tô no raio ali de competitividade, mas acima de 50, o etarismo é muito maior. Tô quase 50, né? E aí... mas o arquiteto, quanto mais... mas a minha função não é de arquitetura. Eu desenvolvo parte da arquitetura. Ah, entendi. Eu sou gerente administrativo, que cuido de um monte de coisa do prédio, incluindo a parte de layout, de arquitetura. Realmente. E aí, quando foi em fevereiro desse ano, abriu uma vaga bem similar àquela de julho. Eu olhei lá, mesma empresa, eu olhei a recrutadora, falei com ela, fulana, eu me candidatei a essa vaga. Mandei o link para ela, acabei de me candidatar. Isso foi num sábado de noite. E o pessoal de RH fica direto no LinkedIn, né? Sábado à noite. Na sexta-feira seguinte, eu estava contratado. Aleluia. 24 meses e 17 dias. 25 meses e 17 dias. 25 meses e 17 dias depois. Deus me esvaziou de tudo. 1 mês de Uber. 1 mês de Uber. Né? Escutando barulhinho. Como é que é? Aceitando corrida. Uma semana contratado. Aí e sabe o que Deus fez? Pegou a minha renda que eu tinha lá atrás, colocou um reajuste anual e me devolveu. Entendeu? Ele devolve, né? Restitui. Toma, restitui. Aí eu falei assim, Senhor, eu não mereço tanto. Aí minha mulher falou, a gente chorava. A gente recebeu a proposta, a gente estava no carro. O diretor mandou a proposta pra gente por e-mail. Quando a gente começou a ler a proposta, eu só chorava no volante. Eu falei, Senhor, Deus, é Deus. É verdade. Não sou eu, não é meu currículo, é Deus, cara. Não adianta. Participei de 13 processos. Empresa multinacional, empresa nacional de grande porte, sabe? Todas batiam na trave. Essa foi um processo que eu fiz em julho, agora em fevereiro fluiu e eu entrei. Tô lá, maravilha. Fiz 3 meses agora, dia 18. Parece que eles estou absorvendo outras áreas, ou seja, todo o meu talento que eu Você está conseguindo desenvolver. Consegui me reencontrar numa outra cor. É verdade. A empresa é outra cor, né? A outra cor, não é? Outra cor. Pô, que maravilha. Não, o nome da empresa eu não posso falar. Não pode falar, né? Mas eu trabalhava numa multinacional que era laranja. E agora estou numa empresa verde, que é brasileira. Mas é de grande porte, nível nacional. Aleluia. Sabe? Não, e assim, a história, né? A dificuldade, né, que Deus foi fazendo você passar. Né? A gente. Hoje você entende que foi Deus que realmente. Literalmente, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele precisava tirar de mim coisas e pessoas que estavam atrapalhando a minha ligação com ele. A minha ligação com ele não tem a ver com igreja, não tem a ver com pastor. A minha intimidade com ele, quando eu entro no meu quarto, quando eu apago todo o meu quarto, eu pego o meu violão e só ele sabe o que acontece, sabe? É assim, é uma ligação que eu brigo. Uma experiência muito legal. Vale a pena compartilhar. Nesse momento do Uber,
em 9 dias, eu recebi 4 propostas de emprego. Uma dessas 4, eu entrei. Eu tô lá. Sim. E como eu recebi o rechaço das 4 em 15, 20 dias, não, um pouco mais, um mês o processo, o rechaço, eu fiquei deprimido e comecei a brigar com Deus dentro do Uber. Dentro do Uber. Parecia doido falando. Assim, aqui. Para. Não, olha a história. Eu dirigindo aqui no Recreio, fiz o retorno. Eu falei, Senhor, não quero falar. Tipo, briga de pai e filho. Sim. Não quero falar contigo mais, não. Não quero. Chorando. Aí comecei a chorar com a dor do desemprego, né? Porque dói, né? Com a gente, chefe de família, dói na alma, né? Aí eu, não é justo, cara. 4 processos, o senhor não me aprovou em nenhum, não. Onde que eu errei? Eu não quero falar contigo. Então, na mesma hora, Ju, na mesma hora, eu chorando, falando com Deus como se fosse uma pessoa do meu lado. O Espírito Santo, assim, brigando com ele. Aí só com a voz serena, assim, parece que estava soprando no meu ouvido. Foram quantas empresas? Aí eu falei, 4. Aí, eu sou Deus de causar confusão para você? Se fosse eu, te daria 4? Eu te daria 1, né? Verdade. Aí eu... Vou voltar para si, aí né? eu baixei a cabeça dirigindo, comecei a me secar, me recompor. Se fosse eu, te daria 4? Bem baixinho. Carro vazio, sabe? E ali foi claramente a ação de Deus para minha vida. Cara, que maravilha. São experiências. Então quer dizer que essa experiência foi libertadora. Foi. Né? Foi. Que é um grande sucesso. Libertador. Toma uma aguinha, né? Que eu tô deixando você falar direto. Vamos deixar eu tomar uma aguinha, né? Mas tu vai cantar comigo. Vou cantar. Vamos cantar, Kleber. Kleber é pastor. Porque o forte do tabernáculo, cara, não é carreira solo. É congregacional. É congregacional, igreja, né? É verdade. Eu te coloquei em maus lençóis hoje, né? Eu falei, é sozinho não, vem cá, vamos com a gente. Ó, Libertador, a gente vai subir de tom, hein? Sim, 97, né? 97. Eita, maravilha. Aleluia! Aleluia. Yeah! Libertador! Filho do homem, Deus Consolador, Espírito do Senhor, Libertador, Filho do homem, Deus Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jiré, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Vamos subir! Libertador, Filho do homem, Deus Consolador, Espírito do Senhor, Libertador, Filho do homem, Deus Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jiré, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, libertador, Filho do homem, Deus
Então, depois de Libertador, né? Que é uma canção, para mim, épica, né? Icônica. Icônica, né? Antológica. O homem realmente foi diferenciado, né? Foi. Nas construções da música. E vou te fazer uma pergunta agora meio que polêmica, né? Se você é um cantor, claro, já era levita há anos e tal, mas de 2021 para cá, você construiu uma história dentro do tabernáculo, começou, né, a história do tabernáculo. E a gente vê as igrejas pedindo essas canções que remetem a Cristo, né? Numa crítica aos novos cantores, né? Mas existem canções que conseguem te conectar com Cristo. Sim, e eu acho que é a tua vertente, né? É a minha. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse segmento. Esse movimento, assim, aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O mercado, ele tá... Eu já conversei com vários pastores sobre isso, uns 8 pastores, e é unânime a visão deles. A igreja, atualmente, ela está passando por um empobrecimento musical. Os compositores, eles estão eles estão escrevendo sobre o ser humano e menos sobre Jesus e a vinda dele. É verdade. E, como consequência disso, quando vai musicalizar isso, vai para um pessoal que tenta simplificar o que, na minha visão, poderia ser melhor. Sabe? Na minha visão e na visão de muitos. Poderia ser menos simples. Não é fazer música de João Alexandre, que é o mestre, que é o nosso professor, ok? Mas tentar fazer melodias mais rebuscadas, que é para Jesus. Ao invés de eu ficar desesperado, apressado para terminar a música em 3, 4 dias, terminei uma música em 4 dias. Perde mais uma semana, mais um mês, e entre um acorde e outro encaixa uma sequência melodiosa que fica perfeito. Ou seja, quebra essa visão de simplicidade. Você acha que as canções hoje estão mais mecanizadas? Muito. É um pad com um fundo musical em Lá, o Lá menor, que é mais triste, para as pessoas se emocionarem, um pad no teclado, um efeito de guitarra e acabou. Assim, eu vejo... Nada contra, tá, Não, a ideia é essa. A ideia é a gente conversar, a gente poder falar, né, sobre essa nova vertente. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um fã incondicional das canções do Tabernáculo, do Sérgio Lopes, da nossa amiga que teve aqui, a cantora Adriana Marques, né? Que são nomes assim que vieram aqui. O próprio Dan, que é o Dan Nascimento, também é uma vertente nova, Abiso também. Então, a gente recebe aqui cantores que têm essa conexão com... genuína, né? Isso, eu senti esse nosso bate-papo, eu te conhecer melhor. Eu vi, Helder, que realmente Deus usa a tua vida, Deus usa a tua voz, o teu ministério. A sua missão atual realmente é impactar vidas, não a sua, né? A que Deus colocou para você, né? Assim, o meu objetivo como representante do Tabernáculo, como eu te falei, o sonho do Cláudio era ter várias células do Tabernáculo espalhadas pelo Brasil, né? Infelizmente ele foi promovido, saiu do nosso convívio, mas o sonho dele era ter alguém em São Paulo, ter alguém em Minas, ter alguém no Rio, ter com a mesma visão musical cristocêntrica. E o meu objetivo hoje, como Tabernáculo de Davi, não deixar as músicas do Tabernáculo do Cláudio saírem do circuito, sabe? Segundo, dar continuidade no mesmo DNA musical. Se você ver minhas músicas, estão assim, muito em linha, sabe? Muito em linha. As novas que vieram também estão muito em linha. Então, não é porque Tabernáculo de Davi, Cláudio, não. É a minha visão cristocêntrica. Eu canto para Jesus. Se você me oferecer $1 milhão, a novela vale tudo, $1 milhão,
para de cantar para Jesus. Pô, são 5 milhões de reais. Eu vou falar, queridão, Muito obrigado. pode passar aí para um outro próximo aí, que eu prefiro ficar no meu trabalho, acordando 6 horas da manhã, chegando em casa 8 horas da noite, vivendo a minha vida, mas com a minha consciência limpa para Jesus. A melodia que eu crio é tudo para Jesus. É tudo para Jesus. Nem um outro violão que eu tinha, que eu gostava de ter de nylon, para estudar Djavan, estudar as coisas mais rebuscadas, eu deixei, eu larguei, que eu preferi ficar com um exclusivo, consagrado. Eu ainda sou dessa geração que consagrava instrumento, entendeu? Violão não é meu, é de Jesus, esse aqui. Eu só pego ele para tocar música para Jesus, para cantar para Jesus. Fazer solfejo, mas pensando numa música que vai vir a letra para Jesus. Entendeu? Essa é a minha ideia. Se vai impactar, amém. Se vai... Eu não tô... Eu falei isso para a Silvana. Quando eu falei com a Silvana, eu vou tocar o tabernáculo do meu jeito, porque eu tenho minha profissão. Eu não sou igual o Cláudio. O Cláudio era um gênio, o Cláudio era um anjo musical no meio da gente. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só no YouTube. Essa aqui é a verdade. Então, eu não sou o Cláudio, não estou querendo substituir o Cláudio, nem tenho condições de querer substituir o Cláudio. Longe de mim, sabe? O que eu quero é não deixar parar todo o trabalho dele. Eu tenho todos os LPs do Tabernáculo, LPs. Nossa. E tenho todos os CDs, ok? Então eu conheço bem a obra do Tabernáculo. O Tabernáculo e depois do Cláudio, porque começou com o Tabernáculo de Davi, depois virou Cláudio, claro, com o Tabernáculo de Davi. Então, o meu objetivo é não deixar as músicas pararem, acabarem, não deixar as músicas sumirem do mercado, pedir a Deus para seguir me dando melodias, músicas, para eu poder manter essa chama acesa, mesmo que pouquinha. Eu não estou preocupado com quantidade de likes, eu não estou preocupado com quantidade de visualização. Esse material instagramável, eu não estou preocupado. Não, eu tô é fora. Isso aí, tá certo. Eu estou fora. Que legal. Sabe? Essa é a minha visão. Agora, o que eu gostaria muito, que sim, gosto de ministrar em igrejas pequenas, me sinto super bem, me sinto em casa, adoro ver a ação do Espírito Santo nas pessoas quando escutam o Tabernáculo de Davi. Eu não chamo de apresentação, né? Mas nosso primeiro culto que a gente ministrou foi no MEV, em Petrópolis. A igreja encheu, nunca vi a igreja tão cheia lá em Petrópolis, e foi surpreendente, assim, eu não esperava. Pessoas chorando, pessoas, assim, pessoas filmando, publicando, sabe? Eu olhei assim, gente, eu não estou preocupado, dá vontade de falar assim, ó, dá vontade de falar, ninguém usa celular. Vamos fazer aqui, né? É para Deus. Quem memorizou, memorizou. Quem não memorizou, vai tomar ômega 3, vai comer peixe para poder melhorar a memória. Entendeu? Eu vou te falar, assim, a gente está caminhando para o final, né? Cara, não vou nem falar quanto tempo tem que esse papo ele vai, né? Vai render. Vai rendendo. Tinha muita machinha. A gente vai fazer depois Tinha muito que eu vou falar. A gente bate um papo lá um pizza lá do Recreio, sei lá se tem, né? Mas eu acredito que tenha para lá também. Mas a gente vai ter oportunidade para bater esse papo novamente, entendeu? Mas eu gostei muito, Helder, te conhecer. Realmente obrigado, igualmente. É um prazer pra gente, é um prazer para Deus. Saber que... E eu só vim pro programa porque é pra Deus, te falei, né? É pra Deus, é pra do nome, né? Eu já te falei. Meu irmão, é pra Deus, eu falo pra vocês aí, ó, é pra Deus aí, ó. Te falei. Obrigado, meu amigo. A gente realmente receber um nome, né, um grupo, uma geração, né, que desse quilate, né, que é o Tabernáculo de Davi, a gente fica muito lisonjeado. Eu queria saber se as pessoas quiserem hoje contratar o Tabernáculo de Davi, contatar, né? Contactar o Tabernáculo de Davi. Júnior, vou falar para você, eu tenho 47 anos, eu me considero velho. Eu não sou profissional de música, não sou cantor profissional. Eu sou um levita, um cara que quer fechar o olho e adorar o Senhor lá, do jeito que o Espírito Santo me mandar. Aquela igreja que quer levar o Tabernáculo de Davi. Tem o Instagram, Tabernáculo de Davi _ HB, sim. Que foi uma exigência da Silvana. Ela falou, Helder, como o Cláudio queria fazer a multicélula, tinha que ter um diferencial. Começou a célula no HB. O HB, ok? Tem um telefone específico que minha esposa que gerencia, 21 99898 8000, simples de guardar.
A gente já teve alguns convites, a gente já sentou. A banda é grande. Não é fácil levar São todo mundo. 9 pessoas. Eu vi lá, vi naquele... São 9 pessoas, ok? É o pessoal de Petrópolis. Vem de longe. O pessoal que me acompanha é o pessoal de Petrópolis. Todos músicos profissionais. Obviamente não... eu não cobro, Helder, não cobro valor específico, ok? Mas eu honro a vida das pessoas. Eu honro a vida das pessoas que estão do meu lado, guerreando comigo. Então a gente tem um valor simbólico, fora o transporte, que... Para poder custear tudo isso. Honrar a vida de cada músico. Um toca com Ana Carolina, esqueci o nome da outra menina, já tocou com Val Martins, 2 já tocaram com o próprio Cláudio Claro, entendeu? Então, é um som de qualidade, né? De muita qualidade. Sim, eu sou o amador no meio da banda, sabe? Eu tenho o talento da composição, mas Deus me botou lá. É verdade. Eu tenho que fazer, não entendeu? Que fazer. E aí os caras me acompanham, fecham comigo, só fazer isso, os caras já te leva ali, graças a Deus. Carrego, é porque entendeu? Realmente Deus elege o líder, né? Sim. Elegeu você na liderança ali para tocar esse projeto e ele foi dando essas pessoas, para incorporar essas peças para mim são o tabernáculo de Davi hoje em dia comigo, né? Tem um projeto, tá nascendo um projeto, fui convidado a participar desse projeto, eu conversei com essa pessoa antes, falei, posso dar um spoiler? Ele pode, e peça a oração. Então eu vou pedir oração para vocês que seguem o tabernáculo, gostam do trabalho do tabernáculo, que orem para um projeto que está para nascer em 2027. 27. Porque é um ano estratégico e quando a gente divulgar, vai todo mundo entender o porquê. Tá? Então vai ser um projeto emblemático, grande, vai ser... Bem programado, vai ser num teatro, ok? Já está fechado com o teatro. Vai ser a banda original. Que alegria. Então, pronto, eu já não posso falar mais nada. Não pode falar mais senão nada. Já vou entregar tudo, tá? Então, só peço a você que ore com a gente. Não estou aqui para substituir o Cláudio. Cláudio era fora da curva, ele era um gênio musical. Eu não sou gênio musical. Eu só tento seguir os passos do gênio musical. Foi o eleito. E 2027 tem um projeto saindo. Que vai Está sendo escrito, as pessoas já estão sendo contatadas, alguns já deram ok, tem gente que vai vir de longe para isso. Legal. 2026, né, ano que vem, eu volto a lançar músicas do meu tabernáculo, né, tabernáculo, 6, 7 músicas também. Tem uma música inédita do Cláudio que eu quero colocar, Iavé, o nome da música. É a cara do Cláudio, eu quero muito colocar essa música no trabalho. Tudo em 26. Em 26. Que esse ano de 25 é ano de capitalizar. Que, cara, eu sou muito certo com as minhas contas, sabe? Tipo assim, eu passei um perrengue, não fiquei devendo nada a ninguém, fiquei devendo às instituições, estou acertando, mas pessoa física nenhuma pode levantar o dedo e falar assim, o Helder me deve. Ninguém. Você é um cara muito correto, certo com as suas coisas. Por isso que eu parei de gravar, As pessoas me perguntaram, Helder, parou? Porque tudo é dinheiro, cara, infelizmente. É verdade. Tudo é dinheiro. Então, enquanto eu não tenho recurso, eu seguro, vou me capitalizando para depois... Com certeza vai vir um empresário aí gigante aí, vai... Se vier, né? Se for da vontade de Deus e se eu sentir paz no coração... É isso também, verdade. Aí eu falo assim, é do Senhor. Ainda faço, Senhor, me dá mais uma prova. Não sou Tomé não, mas me dá mais uma prova que é da sua vontade. Se for, cara, amém. É bem-vindo. Amigo, cara, quero só te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente vai tomar um café lá no Recreio. Vamos tomar um café? Vamos, aquela debandada por aqui, tá todo mundo no recreio, com violão. Todos os meus amigos estão no recreio. Você tem que me dizer, com violão ou sem violão? Então, a gente leva lá na garota, né? Vamos levar. Mas te agradeço, meu amigo, de verdade. Vamos ter essa segunda oportunidade para bater esse papo aí. Manda um abraço para essa galera aí do nosso público do Pra Deus. Pra Deus, assim, foi um convite inusitado, um convite maravilhoso. A gente decidiu em... Amigo, tem tempo. Tem tempinho que a gente está tentando, né? Mas a gente ia fazer semana passada e não deu. Né? A situação do meu sogro tá bem? Tá melhor, né? Tá melhor, tirou os pontos ontem. Que maravilha. Tá sequinho, graças a Deus. Tá vendo? A gente se aproximou de uma maneira muito louca, né, cara? Doida. Coisas que Deus... Coisas que Deus faz, cara. Pro Kleber, coisas que Deus faz. Meu amigo. Mas eu queria deixar para vocês uma mensagem de esperança. O mundo não está todo ele perdido, existem pessoas muito boas, ainda existem pessoas boas, e
Só Jesus Cristo salva. Não tem... Existem outras opções, mas a verdadeira mesmo, quando você tem intimidade, quando você tem contato, é com o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habita em Jesus, que é o Espírito de Deus. E ele toma conta da sua vida de tal maneira que você é obrigado a largar as coisas. Porque senão você acaba interferindo na ação dele. Se você não fizer isso. Você atrapalha, entende? Então você tem que abrir mão de pessoas, abrir mão de coisas materiais, que tem muita gente presa às coisas materiais, infelizmente. O mundo hoje em dia está assim. Então eu deixo essa mensagem para você, de fé, de esperança, em algo que não dá para olhar, para enxergar, para tocar, mas que existe, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Tá bom? Então a gente vai encerrar esse programa de hoje, Pra Deus de hoje, porque é um grande sucesso, né? Para mim, o maior sucesso. Né? Eu gosto demais dessa. Vamos tocar? Bora. É videira, né? Vamos nessa? Um abraço a todos os nossos... Tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Vamos nessa. Posso cantar também? Posso, né? Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas Isso. e derruba as fortalezas. Tu és um Deus que cura todas as doenças. Tu és um Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos puxar a videira, né? Aleluia, vida